Então, este vídeo eu vou falar da combustão, mas antes de iniciarmos e falar de resolver um exercício da combustão, ou até mesmo falar da equação química, etc, eu quero começar por falar da parte da energia. Então, para isso, eu estava a recordar aqui a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que a variação de energia é igual à variação de energia interna, mais a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial. E a energia interna, ela contempla quatro formas, digamos assim. Estas duas primeiras são a variação de energia sensível e a variação de energia latente. O que é isto? Ora, energia sensível é, imaginem, eu tenho aqui um elemento que está a T1, alguma coisa acontece e ele passa para T2, mas a forma não muda, ou seja, a fase não muda. Só existe mesmo aquecimento ou arrefecimento, ou seja, pego num copo de água, coloco no micro-ondas, tiro o copo de água e ele sai mais quente, só há energia sensível. Agora, imaginem que eu tenho aqui um dado elemento que está a T1 e ele passa aqui por um processo, pode ser um aquecimento, e acaba também em T1, mas inicialmente era líquido e no final é gás. Então aqui o que é que eu tenho? Energia latente. Ok? Então, estas duas energias estão associadas com variações de pressão, variações de temperatura, okay? Variações do próprio estado do nosso elemento. Agora, isto aqui o que é? É a variação de energia química. O que é a energia química? Está associada com alterações a nível molecular. E esta parte aqui, que é a variação de energia nuclear, nós não falamos dela porque isto está associado com alterações a nível atómico. Então nós não entramos com ela. Agora, o que é que acontece, por exemplo, numa combustão? Porquê é que eu estou a falar da energia interna? Porquê é que eu estou a separá-la desta forma? Por causa daquilo que nos acontece na combustão. Imaginemos que eu tenho aqui uma câmara de combustão, entra-me aqui um combustível que é CXHY e entra O2 e N2. E deste lado, nos produtos, vai-me sair um gás que vai ser uma mistura, imaginem que é uma estequiométrica, sai uma mistura de CO2 com H2O e com N2. E reparem, vamos olhar, por exemplo, aqui para o nosso carbono. Ele estava coladinho ao nosso hidrogênio, mas aqui ele está com oxigênio, ou seja, o nosso carbono juntou-se com o oxigênio e formou dióxido de carbono. Ora, pois bem, o dióxido de carbono é um gás ideal. E nós, quando queremos calcular a variação de energia do nosso gás ideal, nós dizemos que a variação de energia pode ser ela, então, refletida por uma quantidade de trabalho mais uma quantidade de calor que provocou alguma coisa. Então, nós muitas vezes, se quiséssemos olhar só para o dióxido de carbono, então nós poderíamos que, imaginem que estávamos aqui num processo qualquer, imaginem que é isocórico, não é? Então que ficava então variação de calor igual então à variação de energia interna. E vocês colocariam muito bem mCv ΔT para o dióxido de carbono, porque é um gás ideal. Ok, mas isto é quando nós estamos a falar de dióxido de carbono. Se olharem para aqui, para esta expressão, ela depende de quem? Unicamente da temperatura. E se depende unicamente da temperatura, nós já nos estamos a focar só nesta parte aqui da variação de energia interna. Agora, pensando um bocadinho, depende só apenas da temperatura e não há mudança de fase. Então, esta expressão aqui é só uma variação de energia sensível. Então, o que é que eu vou precisar de ter em conta aqui? Se eu tenho carbono junto com o hidrogênio e ele vai se separar do hidrogênio para se juntar ao oxigênio e formar dióxido de carbono, eu tenho aqui alterações a nível molecular. Então eu vou precisar de entrar com
a energia química. Eu tenho que contabilizar a formação do CO2. E é daqui então que vem a necessidade de nós entrarmos com a entalpia de formação. Então, de onde é que vem esta entalpia de formação e como é que ela é trabalhada? Então, imaginemos que temos aqui um sistema fechado. Este sistema é isobárico e isotérmico, ou seja, tem a pressão constante e a pressão é esta, P0, e a T0, 25 graus, que é normalmente os valores de referência. Então, isto significa que nós inicialmente temos carbono mais O2, a P0 e T0, e depois algo acontece e no nosso estado 2 vamos ter dióxido de carbono, a P0 e T0. Ok? Então, se eu quiser fazer aqui o meu balanço e aplicar a primeira lei da termodinâmica, eu posso escrever então que o balanço de energia vai ser igual à variação de energia interna, porque não vai haver nem energia cinética, nem vai haver energia potencial e o sistema é fechado. Ok. Mas eu, neste caso, não posso substituir a energia interna por mCv ΔT, porque eu tenho aqui uma reação química. E notem, a partir do momento que eu tenho P0 e T0 constantes, neste caso, eu já não tenho nem variação de energia cinética, nem variação de energia sensível, nem variação de energia latente. Eu vou ter só mesmo variação de energia química. Então, eu não posso substituir por mCv ΔT. Então, eu tenho agora que acabar de escrever a minha expressão. A variação de energia também vai-me contabilizar um dado calor mais um dado trabalho, e isto vai ser então igual a uma variação de energia interna. Ora, se o meu processo é isobárico, eu vou ter então que o meu trabalho vai ser igual a menos integral de P dV. Ora, vejam que eu não estou a fixar aqui sinais nenhuns de calor e trabalho, porque eu não faço ideia se o calor ou o trabalho é positivo ou negativo. Ok? Eu vou fazer estas substituições e estou a fazer este pressuposto. Também não vai fazer diferença. Okay? Então eu vou dizer que o meu trabalho é dado pelo menos integral PdV, porque na minha perspectiva o meu trabalho tem que ser negativo quando sai do meu sistema. Então, como é isobárico, eu vou dizer que a variação do meu trabalho é menos P delta V. Então, eu agora posso chegar aqui e dizer que o dado calor, que eu não sei para onde é que ele foi, menos P delta V vai ser igual, então, à variação de energia interna. Ficamos, então, com o meu dQ vai ser igual a variação de energia interna mais P variação de V. E o que é isto? O que é esta expressão aqui? Variação de entalpia. Então, ficamos com dQ igual a variação de entalpia. E é isto que é chamado de entalpia de formação. E esta entalpia de formação é o que nós temos tabelado. Porque é fácil nós tabelarmos as entalpias de formação para cada um dos elementos que nós temos numa combustão, mas não é fácil nós tabelarmos entalpias para todas as reações que nós possamos ter, porque o nosso combustível não vai ser sempre assim e os nossos produtos não vão ser sempre assim. Então, nós não podemos fazer uma tabela de energias internas e entalpias como nós temos para os fluidos frigorigéneos, como nós temos para a água, etc, etc, etc. Porque nós, neste caso, temos uma mistura de elementos que vão reagir entre eles de uma forma bastante específica para a situação que estiver. Porque nós podemos ter uma dada mistura numa dada caldeira, ok? E termos essa mesma mistura numa outra caldeira e os fumos serem completamente diferentes. Por causa de alguns problemas ou de alguns detalhes que as caldeiras tenham. Então, é impossível nós termos essas tabelas.
E é por isso que existe esta questão aqui da entalpia de formação, que vem daqui. Ok, mas agora como é que isto se aplica? Vamos dar aqui então um exemplo. Imaginem que eu tenho aqui um processo qualquer de combustão. O meu processo vai ser isobárico, que eu creio que vocês não têm nenhum exercício em que ele não seja, a não ser nas fichas das aulas e não resolvemos. Ok? Então imaginem que nós temos aqui um processo de combustão isobárico, em que temos então CX, HY a entrar, e depois temos O2 e N2 também, e depois deste lado vai sair CO2, H2O e N2. E temos então o tal calor da combustão que nós queremos calcular. Ora bem, esquecendo aqui o conceito de energia química ou não, se nós aplicarmos diretamente a primeira lei da termodinâmica neste processo, e aqui é um sistema que é aberto, por isso o que é que... Peço desculpa. Neste caso estou a fazer um sistema aberto, então como é que vai ficar o nosso calor da combustão? Vamos ver o que é que entra e o que é que vai sair. Ora bem, o que é que está a sair? Está a sair, ora, entalpia de CO2. Ui, até vou pôr isto aqui. Vou pôr em caudais, vou pôr normal como nós fazemos sempre, ignorando o facto de ser uma combustão. Vou pôr aqui então M dos produtos, ok? Vezes, ora, como eu estou a fazer aqui o M dos produtos, eu vou ter que colocar aqui Z de CO2. Eu estou a pensar como é que vai ser menos confuso. Se calhar sim vai ser um bocado confuso para vocês. Eu vou ir antes com M de CO2, H de CO2, mais M de H2O, vezes H de H2O, mais M de N2, H de N2, ok? Mais o calor da combustão, porque está tudo a sair, vai ter que ser igual então a M do meu combustível, que é CXHY, mais M do ar, que não vou colocar aqui como sendo M do ar, porque não foi assim que eu comecei a fazer, vai ser M de O2, H de O2, mais M de N2, H de N2. Ok, pronto. Todos os elementos que nós temos aqui são gases ideais, então vocês rapidamente chegariam aqui e substituiriam isto tudo por CP ΔT. E isso estaria mal. Porquê? Porque lá está, só estaríamos a contabilizar a parte sensível, esquecemos completamente a parte química que aconteceu aqui. Então, o que é que vai ter de acontecer? Nós vamos ter que adicionar aqui o termo da energia química. Ora, vamos fazer de conta que nós temos então isto aqui na temperatura dos reagentes e temos isto aqui na temperatura dos produtos. E nós temos a formação tudo a T0. Ou seja, quando eu estou a fazer a formação, eu tenho os elementos, ora bem, eu vou pôr aqui elemento base, né? E ele vai e entra naquela tal câmarazinha e forma o elemento final. E isto ocorre a T0. Então, é a minha referência. Eu estou a adicionar aqui uma referência ao meu processo. Como eu não tenho valores de entalpias tabelados, e mesmo os valores de entalpias que vocês têm tabelados só têm o valor da entalpia
para da parte sensível, eu posso então substituir estas entalpias por Cp delta T, desde que eu contabilize então aqui o meu elemento, a minha energia de formação. Vamos olhar então, por exemplo, aqui para o CO2. Como é que isto ficaria? Ficaria então M de CO2. Ok, e agora como é que é o meu H de CO2? Vai ter que ser CPT do meu produto, ok? Ou seja, eu estou a ver o meu CO2 aqui, ok? Agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que lhe somar o quê? Eu vou ter que lhe somar a componente de formação, ou seja, é o calor que eu tenho naquele momento final, mais a energia que eu usei para lá chegar. Então fica aqui mais a entalpia de formação do CO2, que leva aqui um zerinho se eu não estou em erro na nomenclatura, se não me escapou. Deixem-me só aqui ver rapidamente. Ok, é isso. E agora, o que é que eu vou ter que fazer? Porque a minha entalpia de formação que eu tenho aqui, ok, vai ser a minha referência. Então, eu vou ter que remover, ok, vou ter que remover a quantidade de energia sensível associada exatamente a essa minha referência. Okay? Porquê? Porque quando eu faço aqui o meu elemento base e ele está à temperatura T0, que no caso são os 25 graus, ele vai ter sempre a minha energia desses tais 25 graus. Então eu vou ter que vir aqui e vou ter que colocar tudo na mesma referência. Por isso é que eu estou a subtrair o T0, ok? Para que eu possa manter tudo, então, na mesma referência. Isto pode ser um bocadinho abstrato, meio assim um bocadinho complicado de entender, mas pronto, é isto. Agora, eu vou só usar o exemplo aqui do CO2. Vocês podem ter CPT0, e se vocês então fizerem com os CPs, aquilo que podem fazer, eu vou continuar aqui a trabalhar esta parte, vai ficar então M.CO2 e ficamos então aqui com, ora, eu posso pôr aqui então CP médio TP menos T0 mais entalpia de formação de CO2. Okay? Aqui eu ponho o zerinho porque quer dizer que é a temperatura de referência zerito. Né? Agora, eu vou ter aqui CP vezes CP médio vezes TP menos T0. Ora, de onde é que vem este CP médio? O CP médio vai ser um CP, okay? Vai ser um CP para que temperatura? Para TP mais T0 sobre 2. Então, vocês podem ir buscar à tabela, eu agora não tenho de memória, mas eu acho que é 38A, e se vocês forem à 38A, vocês vão ter que fazer, se forem à 38A, vocês vão ter que fazer CP de TP mais CP de T0 sobre 2. Mas se vocês forem à tabela 39, se não estou em erro, para as tabelas cor de laranja, se vocês forem à tabela 39, deixa-me... Não tenho aqui a tabela. Se vocês forem à tabela 39, que tem um asterisco, ela já é para valores médios a 25. Então, vocês podem ir lá à tabela 39 e vão ter que este CP médio é igual ao CP para
TP da tabela 39, ok? Porque ali já está, diz TP, mas já está feito para a média, se vocês forem ler o asterisco, está bem? Ok, pronto. Isto é uma das hipóteses. Outra hipótese, que foi o exercício que eu fiz na aula, que foi o exercício que saiu no ano passado, é vocês, em vez de irem pelos CPs, no enunciado dão-vos já as entalpias. Então, vocês podem ter MCO2 e fica a entalpia do CO2 para TP menos a entalpia do CO2 para T0 mais a entalpia de formação do CO2. E colocam isto. Atenção, que a entalpia de formação costuma ser negativa, ok? No enunciado do texto do ano passado está errada a tabela. Costuma ser negativo o valor. Pronto. Agora, já falei aqui das entalpias. Há outra questão que é preciso falar aqui, que é uma questão muito importante, que é, normalmente, nós nunca trabalhamos isto com massas. Nós trabalhamos isto à base do número de moles do combustível. Então, em vez de nós termos isto desta forma assim, nós vamos ter tudo na base molar. E é na base molar, mas não é uma base molar qualquer, é numa base molar do combustível. Vocês provavelmente estão a ouvir aqui a folhinha a mexer, porque estou à procura das nomenclaturas direitinhas para deixar isto direitinho. Pronto. Então, se vocês forem fazer isto na base molar e quiserem então o calor da combustão molar, que é kJ por kmol de combustível, ok? Kmol de combustível. Como é que ficaria então a nossa equação? Ficaria então NCO2 vezes, ora bem, eu posso me tentar lembrar, mas eu não me consigo lembrar, por isso eu vou copiar. Vai trazer tudo, não é? Pronto, eu vou copiar. Não vale a pena. Então, ficamos com N de CO2, ok? Vezes o quê? Vezes a minha entalpia do CO2 na temperatura dos produtos, menos a entalpia do CO2 na temperatura de referência, mais a entalpia de formação do CO2. Ok? Mais, agora vamos aos outros produtos. Agora é H2O. Então, fica N de H2O vezes a entalpia de H2O à temperatura dos produtos, menos a entalpia de CO2 à temperatura zero, mais a entalpia de formação de H2O. Ok. Aqui depois é preciso ter atenção que o H2O contabiliza a parte latente. Não se esqueçam, porque ele pode estar líquido e evaporar, etc, etc, etc. E quando isso acontece, normalmente no enunciado vai-vos dizer que é líquido, que é isto, que é aquilo, que é aquele outro, e depois vos dão, como foi o exemplo do texto passado, dão-vos o valor direitinho do CP. Pronto, mais, e agora nos produtos ainda temos então N2 mais N2, ok? Agora fica a entalpia de N2TP menos a entalpia de N2T0. E acaba. Porquê? Porque azoto não tem entalpia de formação. Okay? Eu não preciso de formar o azoto, ele já existe naturalmente, é um elemento estável. E como ele, temos o oxigênio, temos o carbono quando está sozinho, ok? Pronto. Agora, o que é que acontece aqui? Porquê que eu tiro-lhe o T0? Porque eu tenho que pôr na mesma referência, não é? Então, como eu tenho que pôr na mesma referência, eu tenho que tirar o T0, que é para pôr tudo na mesma base, na mesma referência, ok? Agora, onde é que eu ia? Onde é que isto agora fica? Então, isto fica mais o meu calor barra da minha combustão, fica então igual ao meu número de moles do meu combustível, ok?
Agora fica a entalpia do meu combustível, aqui já não fica TP, fica TR, menos a entalpia do meu combustível, a T0, mais a entalpia de formação, e aqui na minha entalpia de formação estou-me a esquecer de pôr aqui nas entalpias estou-me a esquecer de pôr as barrinhas. Estas barrinhas significam que é kJ por kmol, ok? A entalpia de formação do meu combustível. Ok, agora aqui falta-me só o ar e depois eu vou falar em detalhe aqui desta parte dos reagentes. Então fica o N do ar e fica então H de O. Eu pus N do ar, mas não devia ter posto N do ar. Devia ter posto N de O2, H de O2 a TR, menos H de O2 a T0, mais N de N2, H de N2 a TR, menos H de N2 a T0. Ok, pronto. Agora, o que é que eu queria falar aqui? O que é este H de combustível ATR? Então, o meu H de combustível ATR é, na realidade, o CP do meu H. Imaginem que o combustível então é desculpem, é CXHY. Então, o meu combustível fica, o meu H do combustível vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o somatório, ok? Dos meus, vou fazer isto aqui por partes até, vou ter então, vai ser o CP molar do meu combustível vezes a temperatura do reagente ou do combustível tiver. Atenção que às vezes o combustível e o ar estão em diferentes temperaturas. Se isso acontecer, esta temperatura vai ser diferente desta temperatura daqui, ok? Pronto. Então fica assim. E agora eu tenho que ir ao conceito das minhas misturas. Lembram-se das misturas gasosas, porque este CP ou esta entalpia que está aqui não é entalpia química, não vai contabilizar a parte química. Então, esta entalpia aqui só vai contabilizar a parte sensível. Então, como é que vai ficar? O meu CP do meu combustível é o somatório dos ZIs. Neste caso, a teninha não vai ser ZI porque é molar. Fica o do meu... ora, tenho que me lembrar qual é que é a fração molar, é Y. YI. CPI. Pronto. E vocês fazem isto. Têm que construir aqui. Ou seja, é como se vocês decompusessem o combustível da mesma forma como eu decompus o ar. Ok? Pronto.